A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 7, e versículo de número 24 ao 26, que vai nos dizer assim: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Esta mulher, quando ela teve um problema ali na casa dela, com a filha dela, ela não mediu esforços para ir até Jesus. Ela não ficou se importando com o que Jesus poderia pensar dela. Muitas vezes, nós deixamos de viver milagres, nós deixamos de viver restauração, por medo do que as pessoas vão falar ao nosso respeito, por medo do que elas vão pensar sobre nós. O Senhor hoje diz para você: faça como a mulher cirofenícia, faça como esta mulher que não teve medo de ir até Jesus, não ficou pensando no que Jesus iria pensar dela, no que as pessoas iriam comentar sobre ela. Não, irmãos, ela focou no milagre, ela focou na libertação da filha dela, ela focou no que ela precisava. Pare de ficar se importando com as pessoas e foque naquilo que você precisa. A Bíblia vai nos dizer que essa mulher, que tinha uma filhinha que estava possessa de um espírito imundo, quando ela escuta falar a respeito de Jesus, ela veio e se prostrou aos pés dele. Ela não perdeu tempo. Não perca tempo. Ramante deira candaraia. Muitas vezes nós mesmos, irmãos, nós mesmas acabamos deixando o nosso milagre para depois, acabamos perdendo a oportunidade, porque não nos prostramos aos pés de Jesus, não nos humilhamos diante dele. Onde é que você tem buscado ajuda para o seu problema? Aonde é que você tem buscado ajuda para as suas lutas, para as suas dificuldades, para aquilo que você está enfrentando? Esta mulher, ela foi no lugar certo, ela foi aonde Jesus estava. Ela havia ouvido falar dele. Você sabe quem é Jesus. Você já ouviu falar que ele cura, que ele liberta, que ele restaura, que ele transforma, que ele renova, que ele faz o impossível acontecer. E você ainda tem mais do que ela, porque você ainda tem experiências com ele. Ela ouviu falar dele, aquilo ali foi o suficiente. Você já ouviu falar e você já viveu milagres. Então, por que não se prostrar diante do Senhor para entregar aquilo que você precisa aos pés dele? Então, por que se importar com o que as pessoas vão falar sobre você? Irmãos, as pessoas sempre terão que falar. E nós precisamos aprender a não nos importarmos com as críticas, com os julgamentos. Nós precisamos ir à luta para recebermos aquilo que nós queremos. Essa mulher queria o quê? A libertação da filha dela. E ela estava focada naquilo que ela queria. Você precisa focar no que você quer. Você precisa focar em quem você vai pedir ajuda. Porque Jesus tem ajuda para você. Jesus tem auxílio. Jesus tem resposta. Essa mulher vai sem se importar com a etnia de Jesus. E sem se importar se ela também seria julgada pela etnia dela. Tem momentos que não dá pra gente ficar pensando muito se vamos ser julgados, criticados, apontadas. Irmãos, irmãs. O que nós precisamos fazer é olharmos somente para Jesus. É fitarmos os olhos nele. Não foi fácil para ela. Ela chegar até Jesus para pedir o milagre dela. Ela se prostrar diante de Jesus não foi fácil para ela. Muitas vezes não vai ser fácil para a gente, mas eu quero te dizer uma coisa: o resultado é satisfatório. O resultado vale a pena. Irmã, mas é porque se eu me prostrar para viver esse milagre, vão falar, vão criticar. Irmã, é porque se eu me entregar muito, as pessoas vão me julgar. Você não pode ficar se importando com o que as pessoas vão falar. Você sabe quais são os seus problemas.
Você sabe o que você tem enfrentado, você sabe o que você tem passado, você sabe o que você precisa. Então seja uma pessoa que não mede esforços para ir até Jesus. Essa mulher tinha um objetivo, tenha um objetivo. Você não pode se prostrar aos pés de Jesus de maneira aleatória, pedindo uma coisa ali, outra ali, que nem você mesma, nem você mesmo sabe o que pediu. Você tem que ter convicção do que você quer. Tem gente que agora quer uma coisa, quando dá de noite quer outra, quando dá de tarde quer outra, quando dá de manhã quer outra. E você precisa entender que é necessário você ter um foco para receber o milagre. É necessário você saber o que você quer. Essa mulher, ela rogava a Jesus que expelisse de sua filha o demônio. Ela foi ali, irmãos, com uma intenção, a libertação da filha dela. Qual tem sido a intenção da sua petição? O que é que você quer hoje, irmã? Eu quero a libertação de alguém. Irmã, eu quero uma cura, eu quero uma restauração, eu quero uma porta aberta. Você precisa ter foco. Foi fácil para esta mulher? Assim que ela chegou, ela logo foi bem recebida? Não, irmãos. A Bíblia nos diz que Jesus, ele disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela poderia muito bem sair daqui magoada, né? Dizendo assim: eu me humilhei diante dele e agora ele me insulta. Só porque eu sou uma cananeia. Só porque eu sou uma gentia. Ela poderia pensar assim, né? Mas ela não pensou. Ela foi uma pessoa, irmãos, que focou no milagre. Quando nós focamos no milagre, quando nós focamos naquilo que a gente quer, irmãos, vai ter muitos empecilhos, muitos impedimentos no nosso caminho, para que a gente não viva o propósito, para que a gente venha desistir do milagre. Mas essa mulher não desistiu. A perseverança desta mulher, irmãos, é extraordinária. Era uma mulher gentia, mas era uma mulher que tinha convicção do que queria. Seja uma pessoa que insiste. Seja uma pessoa que persiste. Não seja uma pessoa que desiste com facilidade. Ela estava ali para buscar o quê? A libertação da filha dela. E com certeza ela botou no coração dela que só sairia dali com a resposta. Coloque no seu coração: eu só vou sair daqui com a resposta. Rabaiacandaramante de rastro. Eu vou orar até a resposta chegar. Eu vou orar até a porta abrir. Eu vou orar até a libertação acontecer. Eu vou orar até o meu cenário mudar. O Senhor, Ele quer que você tenha uma perseverança como esta mulher ela teve, mesmo diante de palavras tão dolorosas que foram contrárias, que vieram do próprio Senhor Jesus Cristo para ela. Tem pessoas que no primeiro não quer desistir, mas essa mulher, diante de um insulto, ela não desistiu. Ela continuou focada naquilo que ela queria. Versículo 28. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Irmãos, ela queria migalhas, porque ela sabia que até as migalhas de Jesus surtiria efeito na história da filha dela. Seja uma pessoa que não para pelas palavras contrárias. Seja humilde e diga: Senhor, nem que sejam as migalhas, mas eu quero. Irmãos, essa mulher, ela se humilhou aqui de uma maneira que verdadeiramente, irmãos, deixa a gente impactada. Quando a gente escuta uma palavra como essa, quando a gente lê, a gente vê o quanto essa mulher se humilhou. Quando a gente quer ter resultados, irmãos, a gente precisa se humilhar diante de Deus. Não é diante dos homens, não, é diante de Deus mesmo. Vai ter momentos que Deus pode até lhe dizer que não vai fazer. Deus pode até permitir a porta fechar, para ver a sua intenção, para ver a sua fé. Mas enquanto Ele estiver te provando, seja como esta mulher. Seja alguém que persiste, que persevera, que diz: eu não vou desistir, eu quero nem que seja as migalhas. Olha a fé dessa mulher, irmãos. Tem pessoas que por pouco param. Tem pessoas que por pouco desistem. Tem pessoas que pelo olhar torto do irmão na igreja não vai mais. Tem pessoas que porque fulano falou alguma coisa, ela se feriu, ela não quer mais saber de Jesus. Mas essa mulher ouviu do próprio Jesus um insulto. Para ela foi um insulto, sim, porque ela era uma gentia. E os judeus, eles consideravam os gentios como cães. Então, para ela não foi fácil ouvir o que ela ouviu. E ela foi disposta a ouvir, porque ela sabia disso, irmãos. Mas mesmo assim ela não desistiu. Mesmo ela sabendo que ela poderia ouvir algo que machucaria ela, ela não desistiu.
Que possamos ser perseverantes naquilo que a gente tem buscado diante do Senhor. Esta mulher queria ver a filhinha dela liberta e ela não abria mão disso. Não abra mão daquilo que você quer ver. Não abra mão dos resultados que você quer ter diante do Senhor, pois certamente a sua perseverança trará resultados para a sua vida. Declare comigo: eu creio que eu vou perseverar e vai ter resultados de Jesus na minha vida. Eu creio que eu vou perseverar e haverá resultados de Jesus na minha vida. Irmãos, diante dessas palavras aqui, Jesus ficou verdadeiramente maravilhado. E Jesus concedeu àquela mulher o que ela pediu. Não desista do que você tem pedido. Eu não sei o que você tem pedido, o que você tem orado. Talvez tudo seja contrário, mas eu quero lhe dizer uma coisa: não desista. Tudo humanamente falando aqui para a cananeia era contrário. Tudo para ela era desfavorável. Tem momentos que tudo vai ser contrário para nós. Tem momentos que tudo vai ser desfavorável, mas Deus está dizendo: fita os olhos em mim. O Senhor está dizendo: não olha para aquilo que é desfavorável. Não olha para aquilo que é contrário, mas olha para aquele que te chamou. Olha para aquele que te fez promessas. Olha para aquele que cura, que restaura, que batiza com o Espírito Santo, que renova. Olha para aquele que morreu na cruz do Calvário por amor de ti. Fita os teus olhos em Jesus. Foi isso que a cananeia fez. Ela fitou os olhos, irmãos, no milagre. Ela fitou os olhos na fé que ela possuía dentro dela. Ela tinha uma fé dentro dela. Ei, você tem uma fé dentro de você. Não fique pensando no que A, no que B, no que C vai falar, mas busque pelo seu milagre. Busque por aquilo que você sabe que Deus ele pode fazer na sua vida. Ele não somente pode, ele quer fazer, ele vai fazer. Agora depende da sua perseverança. Versículo 29. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir. O demônio já saiu de sua filha. Irmãos, porque aquela mulher se humilhou. Porque aquela mulher resolveu, irmãos, não ficar magoadinha com o que Jesus havia dito. Resolva não se magoar. Resolva não ficar levando para o coração. Deixe as coisas aramancho de candaraia, que não vai trazer acréscimo na sua vida para lá. E foque no seu milagre. É como eu falei, vou repetir: no caminho do milagre, no caminho da restauração, no caminho da libertação, irmãos, muitas vezes vai haver pedras, vai haver espinhos, muitas vezes vão haver dificuldades, adversidades para tentar nos parar. Mas nós não podemos parar. Nós precisamos focar em Jesus. Por intermédio desta palavra, o Senhor diz para você: faça como a cananeia, foque em mim. A palavra daquela mulher foi tão impactante, a humildade dela foi tão grande, que Jesus ele disse para ela: por causa desta palavra podes ir. O demônio já saiu da tua filha. O que você estava buscando você recebeu, porque você foi humilde, porque você creu acima de todas as coisas. Você confiou que eu poderia fazer algo, e você entendeu que até as migalhas surtem efeito quando vem de mim. Que possamos entender, meu irmão e minha irmã, que não será fácil a nossa trajetória até o milagre, até a libertação, até a cura, até a resposta. Mas se a gente não desistir, vai haver resultados. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqueles que não desistem recebem a resposta, recebem a salvação. Aqueles que não desistem vivem milagres. Declare comigo: eu não vou desistir. Eu vou perseverar e vou viver milagres. Eu não vou desistir, eu vou perseverar e vou viver milagres. Versículo 30, voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Como Jesus havia dito, aconteceu. Aconteceu por quê? Porque essa mulher teve fé. Aconteceu por quê? Porque ela não parou por causa das palavras contrárias. Aconteceu por quê? Porque ela focou em Jesus. Mesmo sabendo que ela poderia ser rejeitada, mesmo sabendo que ela poderia ouvir palavras que iriam doer nela, ela não desistiu do milagre. Peça a Deus para Deus te dar força, maturidade e equilíbrio, para que você não pare por causa das palavras contrárias, para que você não venha a desistir. Declare comigo: eu recebo de Deus maturidade, força e equilíbrio para não desistir. Eu recebo de Deus maturidade, força e equilíbrio para não desistir. Essa mulher focou. E o demônio saiu da vida da filha dela. A filha dela foi liberta. Por quê? Porque ela tinha um foco, porque ela não parou, porque ela não se importou com aquilo que era contrário. Não se importe com o que é contrário. No meio do caminho nós vamos encontrar palavras contrárias. No meio do caminho nós vamos encontrar pessoas que vão tentar nos parar, nos desmotivar, com olhares tortos, irmãos, com palavras que desmotivam, que entristecem, que abatem.
Mas Deus está dizendo, tudo isso eu permito para provar sua fé. O Senhor não queria castigar essa mulher. Ele só estava permitindo a fé dela ser provada. Tem momentos que o Senhor permite a nossa fé ser provada, para que possamos manifestar, irmãos, a nossa fé de maneira mais forte, mais aguçada. Você observa o quanto essa mulher, ela mostrou o fervor da sua fé. Ela disse, os cachorros comem das migalhas que caem da mesa das crianças. Ela disse, mesmo que o Senhor me dê um pouquinho, o que vem do Senhor para mim é o melhor. Eu quero, nem que sejam as migalhas que caem da mesa das crianças, eu não me importo. Que o Senhor diga que eu sou como cão, eu não me importo com esse insulto. Mas o que eu quero é milagres. E quando Jesus, irmãos, ele permite que isso aconteça na história dessa mulher, ele faz com que ela tenha uma fé mais forte, uma fé mais firme. E ela saiu dali com resposta. Jesus tem permitido algumas lutas na sua vida e você não tem entendido. Ele tem permitido algumas dificuldades, algumas coisas que têm doído em você. Porque essas palavras com certeza doeram nela. Mas ela entendeu, eu preciso ser forte. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que o Senhor permite provas, lutas, insultos, fofocas, contendas, discórdias, levantes contra nós, para nós sermos mais fortes. Ei, Deus diz para você, o que você está vivendo não é para sua morte, é para você ser mais forte. É para você ser perseverante. É para você ter certeza e convicção do que você quer. Essa mulher, ela saiu da presença de Jesus com resultado, porque ela foi perseverante, porque ela foi forte, porque ela teve equilíbrio, domínio próprio, maturidade. Seja uma pessoa que foca no Senhor. O Senhor tem respostas para você. O Senhor tem milagres para a sua vida. Ele tem resultados para a sua história. A cananeia viveu resultados porque ela não desistiu. Não seja uma pessoa que foca nas palavras contrárias, que foca nas adversidades, mas foque em Jesus. Pois certamente Ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida. E o nome dEle será glorificado na sua história de maneira especial. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para Te agradecermos, Senhor, por esta palavra, por essa instrução que o Senhor nos traz. Senhor, o Senhor está nos instruindo a sermos como esta mulher, a não pararmos por causa de palavras contrárias, a termos equilíbrio, foco, força e ter fé no Senhor, acreditando que o Senhor pode mudar, acreditando que o Senhor pode transformar a nossa história. Foi o Senhor quem transformou a história, Pai, da filha desta mulher. A filha desta mulher estava endemoniada, mas o Senhor lançou uma palavra porque a mãe dela teve fé. A mãe dessa menina acreditou. A mulher, a baiacandaramancho de rasto cananeia, depositou a fé no Senhor, que possamos depositar a fé no Senhor, pois o Senhor é um Deus de resultados, o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus que permite nós sermos provados, mas depois o Senhor nos aprova. Senhor, o Senhor não queria que aquela mulher saísse dali abatida, entristecida, mas o Senhor permitiu ela ser provada e depois ela foi aprovada porque ela agiu com humildade. Que possamos agir, Senhor, com humildade, acreditando que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que certamente o Senhor trabalhará ao nosso favor e não tardará. Obrigada, Senhor, pelos resultados que o Senhor vai trazer, pois os teus filhos vão perseverar como a cananeia, terão humildade, não vão dar ouvidos às palavras contrárias e o teu nome será glorificado de maneira especial, como foi na história dessa mulher e da filha dela. Deus, eu creio que pessoas aqui viverão milagres depois de todo o processo que eles estão enfrentando. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus. Jesus, são ovelhas
do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para que o teu nome seja glorificado. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Assim como Jesus não deixou esta mulher sair sem o milagre dela, da presença dele, porque ela foi humilde, ela foi perseverante, o Senhor diz para você, vale a pena confiar em mim, vale a pena focar no milagre, focar na tua fé, focar naquilo que você tem crido, porque o Senhor Jesus Cristo, ele tem poder para transformar a sua história. Muitas vezes ele permite aquilo que é contrário no nosso caminho, para provar a nossa fé, para exercitar a nossa fé, mas depois da prova tem milagre. Essa mulher viveu resultados, porque ela não desistiu. Não desista, seja perseverante, seja humilde, e Deus vai te fazer viver milagres como você tem pedido a Ele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.